Graça e paz, a série Teologia do Meu Quarto. Hoje a gente vai continuar com 1 Pedro, apesar que minha Bíblia está aberta aqui em 2 Pedro. E a gente vai para 1 Pedro 4, 1 e 2. Opa, minha câmerazinha caiu. Que diz o seguinte, eu estou lendo a versão revista atualizada porque praticamente minha vida inteira eu li a Almeida Revista Atualizada. Então, caso a sua Bíblia tenha um pouco de diferença de tradução, isso não é grande coisa. É só a questão de usar palavras um pouco mais simplificadas para dizer a mesma coisa. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Esse texto tem sido bem difícil para interpretação, não somente para cristão, mas com certeza para teólogos. Ele é difícil por causa da construção gramatical dele, na verdade. Ele não é difícil na questão de interpretação, de o que eles estão falando, mas o que é interessante é que a gramática dele faz ele ser um texto difícil de interpretar. Primeiro porque ele usa o perfeito passivo e geralmente ele é comparado com Romanos 6. Só porque aí que entra as divergências, porque Romanos 6, a teologia de Paulo é um pouco diferente do que Pedro está construindo aqui em 1 Pedro. Então a gente vai olhar um pouco sobre isso. A primeira coisa que é importante saber é que na segunda parte desse verso, onde ele fala panton, sacri, pepautai, ele está usando primeiro um aoristo, que no grego indica um tempo completo passado a uma ação completa, e ele pula depois para o perfeito passivo. E o perfeito ele é usado poucas vezes no Novo Testamento. Na verdade, de todas as regras gramaticais, ou de todos os tempos gramaticais, é o menos usado. Porém, toda vez que ela é usada, ela indica algo extremamente importante. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, ele fala está completado. O está completado, o está consumado dele é usado no perfeito. O perfeito indica um tempo que começou no passado e tem implicações ainda no presente. Uma melhor explicação seria algo que é feito externo e que ele tem implicações internas, mas, claro, tem vários ramos e vários significados do perfeito, mas de modo geral e de modo simples, é isso que ele quer dizer. E o que torna aqui um pouco difícil a interpretação, porque aqui na tradução, pelo menos em português, diz aquele que sofreu na carne deixou o pecado, da ideia de que é uma ação está sendo presente, uma ação não completada, não dá muita ou entender o que é esse deixar o pecado. Eu acho que primeiro a gente precisa entender o contexto. O primeiro contexto é que Pedro é judeu, e uma tradição judaica da época, e pelo menos os textos rabínicos da época, era de que quando alguém morresse, eles geralmente oraria que agora que eu morri, a minha alma está liberta do pecado, eu deixei o pecado, a minha alma vai redimir-se porque eu estou deixando o pecado. Em inglês faz mais sentido que a gente fala atonement, que em português é propiciação, usado bastante em 1 João. Então, é uma tradição judaica da época. Isso dá um pouco de entender o contexto aqui, que ele está falando que Cristo sofreu na carne, e para Pedro o sofrimento não é algo abstrato, o sofrimento dele não é a mesma coisa que em Paulo. Esse sofrimento se indica de forma interna, de forma que fala da espiritualidade, da luta contra a carne e o espírito, que também está em Gálatas 5,17. O que Pedro está falando aqui, a gente tem visto nesses últimos devocionais, é de que ele está falando sobre um sofrimento mais físico. O povo que ele estava conversando está tendo um problema de sofrimento real, não é algo só espiritual. Então, obviamente, aqui ele está falando sobre algo mais realístico, algo mais palpável. E ele continua também falando sobre o pecado, diferente do pecado que está em Romanos 6, em que ele está falando que a gente coloca para morrer a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne. Aqui ele está falando de algo muito mais concreto, até porque nos versos que se seguem e nos versos anteriores,
quando ele fala de pecado, ele dá exemplos claros de prática pecaminosa. Então, quando a gente está deixando o pecado aqui, ele está falando de uma forma bastante concreta e não de uma forma abstrata. E aí que entra a interpretação do texto. Ele diz que aquele que sofreu, passado, né? Qualquer pessoa que sofreu na carne, ela vai ser aperfeiçoada, ela vai deixar o pecado. E ela, ao deixar esse pecado, o que ele tá falando aqui é que na carne, essa pessoa tá sofrendo e ela também vai deixar o pecado. E ele tá olhando de uma forma pro futuro, porque se você observar aqui, eu vou ler em português para ficar um pouco mais fácil, é confuso porque eu ando com 2 bíblias aqui. Ele fala, o tempo que vos resta na carne, já não vivais como homem. Note que essa carne não é a mesma carne que Paulo fala em Romanos 6, que ele tá falando da carne no sentido do pecado. Aqui é uma carne física mesmo, a vida. Então esse paralelo que ele faz com uma tradição judaica de que, assim como nós morremos, vamos ter nosso sofrimento aqui na carne, chegará um momento em que a gente vai morrer e deixar realmente o pecado de uma vez por todas. Essa é uma linha de interpretação. Também tem a outra interpretação de que aquilo que nós estamos sofrendo, enquanto estamos sofrendo na nossa vida, nós vamos sendo aperfeiçoados e deixando o pecado. Lembre-se que é uma ação que começa no passado perfeito, né? O tempo verbal do perfeito no grego, e ela tem implicações no presente. E por isso que ele fala que Cristo também sofreu na carne. E essa carne não é, que nem eu falei em Romanos, é uma carne em que ele tá falando das debilidades humanas, das fraquezas humanas. Que aqui é um ponto teológico muito forte. Ele tá realmente falando que Cristo, ao ver na carne, ele também padeceu, que é a mesma coisa que fala em Hebreus, no livro de Hebreus, que Cristo passou pelas mesmas coisas que nós passamos, Cristo era humano como nós, Cristo sofreu na carne como nós. E Hebreus vai falar que através da obediência, Cristo conheceu a perfeição, ou aprendeu a perfeição, ou aprendeu a vencer o pecado. Cristo não teve pecado, porque ele também era de natureza divina. Mas é importante notar que nesse texto aqui, ele realmente está falando das questões físicas, que às vezes a gente tende a espiritualizar um pouco demais, mas ele está falando nas nossas debilidades da carne, o que nos resta nessa vida, nós precisamos fazer, digamos, uma propiciação dos nossos pecados, aquilo que Cristo já fez, através de uma vida santa, através de viver uma vida santa, olhando para o exemplo de Cristo, tendo em mente o que Cristo também sofreu. Cristo sofrido na carne, ele também nas mesmas debilidades, armai-vos também do mesmo pensamento, tende o mesmo pensamento, revesti-vos do mesmo pensamento, façam a mesma coisa. Que ele sofreu na carne, assim como Cristo sofreu na carne, deixa o pecado. Então é uma ideia muito importante de notar aqui, porque é uma questão de que, através do sofrimento e através da perseguição que o povo estava sofrendo, eles iam aprender a deixar o pecado. E ele não para por aí, ele olha para frente, ele sempre está olhando para Cristo. E a gente vai falar um pouco disso depois, mas ele fala que não vivais de acordo com as paixões dos homens. Note aqui também a questão real do hoje, mas sim, né, segundo a vontade de Deus. Então, esse sofrimento e esse vencer do pecado na carne, na vida que ainda nos resta hoje, e no tempo que nos resta hoje, ela tem implicações de que a gente vai deixar de lado aquilo que Cristo também deixou de lado, as paixões desse mundo. E se você quer saber mais ou menos o que são as paixões desse mundo, nada melhor do que olhar para 1 João, a concupiscência ou os desejos dos olhos, a carne desse mundo. E eu creio que isso tira aquela supra-espiritualidade em que nós temos de eu vou vencer somente os pecados internos, a minha luta somente é com os pecados internos. Não, através do sofrimento na mão de pessoas ímpias, através do sofrimento que Cristo também sofreu na mão de pessoas ímpias, nós também vamos vencer o pecado.
E eu acho isso importante de enfatizar nesse texto, principalmente porque ele geralmente é comparado com Romanos 6. A ideia aqui de Pedro é diferente de Paulo, no sentido de que Paulo espiritualiza bastante a luta da carne contra o espírito, e aqui ele tá falando realmente do sentido de sofrimento e de sofrer porque nós somos humanos, nós somos limitados. Então, que essa palavra te abençoe e te encoraje de seguir o exemplo de Cristo, que sofreu na carne, e ele, ao mesmo tempo, permaneceu sem pecado, fiel a Deus, e querendo servir a Cristo, a servir a Deus. Nós também devemos ter esse mesmo pensamento, de que o que nos resta nessa vida, nós temos que fazer propiciação dos nossos pecados, nós temos que enfrentá-los, enfrentar o sofrimento e enfrentar o pecado e ser aperfeiçoado diariamente, porque ela não só começou no passado, como ele usa aqui o verbo, ela tem implicações ainda nessa vida presente e no dia que se chama hoje. Que Deus te abençoe.